Bom, gente, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Renata Zonta, sou psicóloga. Já estou aqui já tem alguns meses. Hoje eu pedi para a Renata também, que é outra psicóloga, vir para me acompanhar, dar um apoio. Não sei, acredito que muitos de vocês já viram a gente, né? Não sei se vocês já tiveram contato com outros psicólogos em outro momento, em terapia, ou enfim, vocês têm algum conhecido que seja psicólogo. Mas é muito importante a gente falar agora sobre saúde mental, né? O Janeiro Branco vem exatamente para falar sobre isso, o cuidado com a nossa saúde mental. Eu vou iniciar mostrando um videozinho curto para vocês, só para a gente introduzir o tema. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. É uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre seus comportamentos. Quantas vezes paramos para analisar nossas emoções e sentimentos? Quantas vezes falamos sobre o que estamos sentindo? E por que é importante falar sobre esses assuntos? Falar é importante para evitar a negligência em relação à dor emocional ou ao sofrimento mental. Caso você esteja vivendo dificuldades emocionais, não deixe de compartilhar com alguém em quem você confia. Procure expressar aquilo que você vem sentindo e em que você acredita que precisa para melhorar. Permita que o outro te ajude a buscar tratamento. Se você suspeita que alguém que você conhece está com um transtorno mental, toque no assunto. Fale sobre o tema com empatia, mais abertamente. Valorizar a saúde mental nos ajuda a entender que as doenças mentais podem ser prevenidas e tratadas. Dessa forma, podemos viver com uma melhor qualidade de vida e também proporcionar bem-estar aos que estão sofrendo psicologicamente. Cuide de sua saúde mental. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Bom, peguei esse vídeo emprestado do Exército porque eu achei incrível, é rápido e simples, né, para poder explicar um pouquinho. E eu gostaria de ouvir de vocês agora o que é de verdade saúde mental, o que seria cuidar da nossa saúde mental. Porque assim, a gente fala muito, né, fica muito no popular, mas eu gostaria de entender um pouco também como vocês compreendem isso. Digam aí para mim, por favor. Vamos, gente, cadê? O que é saúde mental? Sim, com certeza. Estar bem consigo e com o próximo. E como é que eu faço para estar bem comigo mesmo e com o próximo? Eu acho que você precisa se priorizar, né? Se priorizar. Até porque para a gente ter relacionamentos saudáveis e nos relacionar, né, independente do contexto, a gente precisa estar bem. Se eu não estou bem, eu não consigo me relacionar. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar. Então, sim, se priorizar, né? E como é que eu faço para me priorizar? Difícil, né? Vamos lá, gente. Como é que eu faço para me priorizar, para eu me cuidar? Porque vocês são cuidadores, vocês estão sempre cuidando do outro, olhando para o outro. O que vocês fazem para se olhar e para se cuidar? Isso mesmo. E o se amar envolve o quê? Exato. Então, exatamente, que é o conceito de saúde pela OMS, né? Então vamos lá, para a gente se cuidar e para a gente se amar, a gente precisa se cuidar de uma forma integral, que é o físico, é o mental, é o espiritual e é o social, certo? Então é uma busca pelo equilíbrio, né? Então para que a gente possa obter esse autocuidado, mesmo que a gente não consiga atingir em alguns momentos, mas o mais importante é a gente estar em busca desse equilíbrio, né? Exemplo, vocês são cuidadores, né? Vocês estão sempre olhando o outro, vocês estão sempre olhando as necessidades do outro. Vocês têm se olhado? Vocês têm observado e parado para entender a necessidade de vocês? É difícil, né? E eu gosto que vocês são sinceros, não? Mas assim, às vezes é ruim e é difícil a gente reconhecer que não, mas é um ponto de partida. E eu espero que hoje, né, com essa palestra, também seja um ponto de partida para vocês.
O mais importante é que em algum momento, mesmo que a gente não consiga dar aquele passo que a gente precisa, né, desse cuidado integral, mas a gente possa tentar, iniciar. Isso já é muito importante. Né? Tentar ter o bem-estar. E é o bem-estar de uma forma, como eu estou falando, completa. Às vezes é importante a gente tirar 1 hora que seja no dia para a gente fazer algo que realmente vai alimentar a gente. Alimentar de uma forma espiritual, alimentar de uma forma física, emocional. E é se proporcionar algo que a gente goste de fazer. Não é aquela obrigação. Não é fazer academia porque eu tenho que fazer, porque eu sei que é bom. Mas eu gosto de fazer. Né? Fazer quem exerce a religiosidade e a espiritualidade, ter o seu momento de oração. Né? Ter o nosso momento de estar e conviver com pessoas queridas. E poder contar também com outras pessoas e ser conforto. Isso tudo faz parte da saúde mental. Nós temos uma tendência a achar que a gente sempre dá conta. Né? A gente acha que ter saúde mental ou parar, né, para deixar um pouquinho de lado aquilo que de fato angustia, porque a gente tem outras prioridades no dia a dia, é não se importar, né, com a parte sentimental e emocional. Mas, na verdade, a gente precisa parar e tentar entender como a gente se percebe, como a gente sente, como a gente vê toda essa situação que a gente vive. Né? No dia a dia a gente passa por momentos que são difíceis, né? Tem conflitos, temos perdas, né? Perda de ente querido, perda de pacientes. Pensando agora um pouco no contexto da pandemia, né? Olha o tanto de perdas que nós tivemos. E perdas que eu falo não está só relacionada a pessoas, né? O luto que a gente viveu na pandemia não está relacionado só a pessoas. Nós precisamos mudar nossa rotina, nós precisamos nos restringir de tantas outras coisas que eram comuns, né? E isso teve um grande agravo na nossa saúde mental, porque rapidamente nós tivemos que nos reinventar. E muitas vezes a gente negligenciou a saúde mental, porque principalmente a gente como profissionais da saúde, a gente precisou dar conta. A gente precisou fazer aquilo que a gente estudou para fazer, aquilo que a gente, né, todo dia se programa para fazer, se propõe a fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi deixando de lado. E hoje em dia, a gente observa um grande esgotamento do profissional da saúde. Mas por quê? Será que está só relacionado a esse período, né, que foi uma sobrecarga de trabalho? Foi um momento que, exatamente, não. Foi um momento que a gente também se negligenciou, porque a gente não teve esse processo do autocuidado. Né? A gente ficou muito focado para o externo, e o cuidado que a gente tinha com a gente era o quê? Álcool em gel, máscara, era o que dava. Então, eu gostaria muito que a gente pensasse um pouquinho também sobre esse contexto que a gente viveu, tá bom? Bom, o conceito de saúde pela OMS, a gente já falou aqui, né, que vocês mesmos trouxeram. E aí, olha que interessante esse dado de 2020. 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Um transtorno mental frequente que afeta todas as faixas etárias, raça, etnia e classe social. Ou seja, não tem escolha, né? A depressão, ela simplesmente vem de uma forma muito intensa. E às vezes a gente, como eu falei, né, a gente vai negligenciando, achando que é uma tristeza, é só um cansaço. Hoje eu realmente não estou com aquela energia para fazer tal atividade. E quando vê, realmente ela já está mais aflorada, né? A gente começa a abrir mão de coisas que a gente fazia tão facilmente e agora é tão difícil. E é muito importante que a gente perceba e pense que a depressão, ela não é frescura, né? Algumas pessoas falam sobre isso. Mas a depressão, gente, é uma doença e ela precisa ser olhada como tal. Ela precisa ser olhada de uma forma que a gente precisa tratar. Né? Quando a gente tem um corte no braço, o que a gente faz? Deixa infeccionar? A gente trata, né? E por que as doenças emocionais elas não são vistas da mesma forma e a gente não dá a mesma importância? Porque a gente não vê? Né? Então, assim, a gente precisa, sim, se olhar, né? E perceber a necessidade que a gente tem de se cuidar. Porque quem mais vai perder somos nós. Né? Às vezes a gente perde, sai de um trabalho, perde uma relação, perde às vezes convívio com os filhos, com o marido, com a família, porque a gente não está bem, a gente não está legal. E muitas vezes a gente nem consegue se expressar ou até definir aquilo que a gente sente.
Por isso que é importante também a gente contar com pessoas próximas, inclusive a ajuda de profissionais, para que a gente possa dar lugar a isso que a gente está sentindo. Eu falei que legal sobre esse dado de 2020, porque só para vocês terem ideia, ainda não conseguiram lançar uma estimativa da depressão na pandemia. Vocês acham que aumentou esse número? Que permaneceu? Diminuiu? Com certeza aumentou, né? E aí eu falo para vocês, será que só aumentou por causa do confinamento e do isolamento? Ou porque as pessoas também começaram a perceber a necessidade de se cuidar e correram mais atrás de uma ajuda profissional? Sabe por quê? Porque quando a gente entra em contato com nós mesmos, a gente tem aquele momento que a gente fica sós com a nossa própria pessoa, a gente começa a se perceber. Não sei se vocês são assim ou conhecem alguém assim, mas existem pessoas que não gostam de ficar sozinhas. E essas pessoas que não gostam de ficar sozinhas é exatamente porque tem essa dificuldade de entrar em contato com o que sente, com o que vê, com o que acha, com o que passa. E a pandemia, ela trouxe muito esse momento, né? Eu preciso me ver, eu preciso me perceber, eu preciso me cuidar. Eu cuido por mim e pelo outro, né? O coronavírus, ele trouxe exatamente essa reflexão. Eu preciso pensar no outro, mas em mim também. De uma forma integral, como eu falei. Então, esse dado de 2020, ele já é defasado, ele não tem nem como a gente ter um parâmetro. Porque, com certeza, os dados desse ano vão ser muito maiores. Inclusive da busca pela psicologia, pela psiquiatria, por outras terapias também, que são associativas. Aí ele fala que 5,8% da população brasileira tem o distúrbio, né, da depressão, e a ansiedade são 9,3%. Agora, o interessante é esse dado aqui, ó, gente, sobre os idosos. 11,1% da nossa população é relacionada aos idosos com depressão. Vocês acham que melhor, né? 11,2 milhões de brasileiros, que seria essa porcentagem. Vocês acham que esse número é alto, é elevado ou é um número considerável porque a nossa população é grande? E por que vocês acham que os idosos têm um índice maior, né? Muitas vezes mais propenso a ter a depressão? Eu acho que eles se sentem muito só, eles se sentem rejeitados, né? Eles ficam com A gente leva para a terceira idade, às vezes, muitas traumas, questões que elas não foram elaboradas, não foram trabalhadas ao longo da vida. E aí, quando chega na terceira idade, a gente se depara com tudo isso de uma forma intensa. E o se sentir sozinho é exatamente porque ao longo da vida a gente não soube lidar com essa relação com a gente mesmo, né? Porque solidão é diferente de solitude, né? Então é importante a gente pensar que a solidão é exatamente esse sentimento. É como se a gente não tivesse ninguém, é um isolamento. E a solitude é quando a gente também escolhe, né, estar sozinho porque a gente gosta, porque é um prazer da nossa companhia. Não quer dizer que eu não gosto de estar com outras pessoas, né? Mas é um momento de escolha nosso também. Então, na terceira idade, a gente sente essa questão da depressão, né? A gente, no atendimento do paciente, vocês sabem disso, desse mudança de comportamento, rebaixamento de humor ou um pico, né, que pode ser a ansiedade também, ele é muito frequente exatamente porque existem muitas questões pessoais que elas não foram trabalhadas. E aí eu pergunto, como é que vocês querem envelhecer? Porque a gente só pensa assim, né, na alimentação, na atividade física e o aspecto emocional. Vocês têm pensado sobre o aspecto emocional de vocês? Pense, que bom! É isso aí. Mas quem não pensa também, é um bom momento para a gente iniciar esse processo. Não, nada sai, né? É ligado, né? Se você estiver bem emocionalmente, as coisas funcionam, senão não flui. Na verdade, todos somos assim, né? Como se a gente fosse uma maquinazinha. E o aspecto emocional é o nosso combustível. Mas tem pessoas que vão deixando de lado até o momento que reverbera como um adoecimento. Então, por favor, parem, pensem, né, sobre vocês, sobre como vocês se sentem, exatamente para não chegar a esse nível de um adoecimento.
Esse nível de aparecer um sintoma e vocês terem que ir ao médico e perceberem que esse sintoma, por trás, tem um aspecto emocional envolvido. Vou falar um pouquinho isso mais à frente. Pode passar para mim, por favor. E aí eu queria perguntar para vocês, né? O que é, de fato, a depressão? Mas quais são os sintomas dessa doença psicológica? Tristeza. Isolamento. O que mais? Isso. Mais alguém? Irritabilidade. Isso. Uhum. É verdade. O nosso estopim fica pequenininho, né? Qualquer coisa a gente... Gente, vocês estão dando aula. Estou orgulhosa de vocês, viu? É isso mesmo. Sabe por que é tão importante a gente saber quais são os sintomas? Porque assim a gente se percebe e percebe o outro também. Então, não quero que vocês me respondam, mas eu gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos. Né? Diante desses sintomas que cada um aqui relacionou, o que vocês têm sentido? É parecido, não é? Como vocês têm se percebido no dia a dia? Porque existe a depressão como doença, mas existem sintomas depressivos que, olhado por um psicólogo ou por um psiquiatra, pode ser uma fase, uma crise, um momento depressivo que não necessariamente você está imerso já na doença. Mas já é um alerta para a gente observar, parar e pensar sobre aquilo que a gente está vivendo. Eu sempre brinco, eu falo que é reconfigurar a nossa rota. Porque tem algo que não está bem, não está legal. Né? Então é o momento que a gente percebe que a gente tem que ter o nosso autocuidado. Às vezes a gente acha que a irritabilidade pode ser um cansaço, né? A vontade de viver é porque a gente não consegue mais achar aquilo que de fato dá prazer pra gente. O isolamento é porque eu também, né, tô cansada, tô chata, é um período, é uma fase. E às vezes não é, essa fase dura um certo tempo. Não sei se vocês já passaram pela depressão, se vocês convivem com alguém ou estão nesse momento, mas é importante que a gente também permita que o outro olhe pra gente com um olhar cuidadoso e atencioso. Né? Então, assim, para que o outro entenda o meu momento, eu preciso falar. E às vezes a gente não quer se expor, né? Mas, assim, falar aquilo que me gera uma angústia, falar aquilo que me gera algum conflito, é muito importante, porque nós, quando falamos, a gente para, a gente se escuta. É o processo da terapia, né? Quando a gente coloca para fora. E aí eu coloquei aqui as partes do corpo, porque o corpo fala. Então, aquilo que a gente deixa de falar, de verbalizar, o nosso vai reverter no corpo. É uma dor nas costas, é uma dor no estômago, dor de cabeça, é uma dor no braço, é uma bursite, né? É algum problema que quando a gente para perceber e fazer e começa a olhar, né, um pouquinho antes do que a gente estava fazendo, o que a gente passou, a gente começa a entender por que aquela sintomatologia está tão forte. Hoje, né, os médicos já têm um olhar bem humanizado, já têm um olhar amplo para aquele paciente, de perceber que muitas vezes a demanda que chega para ele no consultório é uma demanda psicológica. E a gente faz associação, né, da terapia. Mas cardiologistas, ginecologistas, gastro, enfim, várias especialidades já conseguem perceber isso. Né? Então, assim, hoje a psicologia ela está inserida em vários contextos. Né? Tanto que hoje a psicologia no hospital ela é primordial, ela é um dos pilares. Apesar da gente ainda ter poucos psicólogos, mas hoje, hoje se entende que mesmo o paciente hospitalizado e ofertando todo aquele suporte que ele precisa físico, a gente precisa cuidar do emocional e do mental. Né? Então, assim, vocês convivem, né, hoje com uma categoria que vocês percebem o quanto o aspecto emocional e cognitivo é fundamental. Tem dias que o idoso está mais agitado, né?
Tem dia que ele está mais agressivo, tem dia que está mais calmo, mais choroso. Por mais que o idoso tenha uma demência, sempre, gente, não negligencie. Existe um aspecto emocional por trás disso. E existe uma história, né? A gente também tem uma história. Às vezes com momentos bons, outros ruins, todos nós temos uma história. E a gente precisa olhar para a nossa história de uma forma funcional. De uma forma que não traga adoecimento, traga saúde. Porque até as vivências ruins, elas precisam ser ressignificadas. Ou seja, a gente precisa atribuir um novo sentido. Exatamente para que a gente não reverbere no nosso corpo. Então, quando a gente fala sobre, né, o que é o conceito de saúde da OMS, sobre o bem-estar físico, emocional, espiritual e social, a gente está falando exatamente dessa integralidade, exatamente para a gente ter essa forma saudável de vida, né? É viver e não sobreviver. Pode passar, por favor. Bom, voltando a falar da pandemia, né? Nós ainda estamos no momento crítico, mas espero que daqui a pouquinho, rapidinho, a gente possa respirar um pouco mais aliviado, que venha esse processo da vacinação e a gente de fato consiga retomar a nossa vida. Mas ainda nesse período que a gente está vivendo, como a gente pode manter a nossa saúde mental, né? Então, assim, eu elenquei algumas formas que acho que seja importante. Buscar novas formas de passar o tempo e usar a estimulação cognitiva como aliado. Gente, o que é estimulação cognitiva? Vocês escutam tanto isso aqui. Ou melhor, para que serve a estimulação cognitiva? Não sabem? Bom, existem as principais 5 funções, né? A psicologia ela fala sobre o exame psíquico, que é exatamente a avaliação dessa parte da estimulação cognitiva, né? Do aspecto cognitivo. Então, a gente vai ter 5 fatores que são importantes para a gente estimular a nossa parte cognitiva, nossas funções cognitivas. É o quê? Memória, concentração, atenção, percepção e afetividade. Bom, memória todos nós sabemos, né? Tem a memória de curto prazo, memória de longo prazo. A memória de alguém falou o nome, aí daqui a 5 minutos me pergunta de novo, eu lembro, que é a memória de evocação. A memória de fixação, quando a gente fala aquele negócio repetidamente, né, várias vezes. A atenção e concentração, ela está ligada diretamente à memória. Se a minha atenção e minha concentração não está legal, por algum fator, seja um rebaixamento de humor, seja que eu estou mais agitada, mais ansiosa, como é que fica a minha memória? Ruim, porque eu não vou reter nenhuma nova informação, né? Então, atenção e concentração também. A parte da afetividade, vai adiantar, a parte da afetividade. É exatamente essa percepção de como está meu aspecto emocional de forma geral, né? Eu estou muito rebaixada, eu estou muito agitada, muito irritada. Como tá? Eu estou apático, né? É importante. Ou o meu paciente está apático. Então, é a parte da afetividade que a gente observa. E a percepção, né? Quais são as minhas percepções simples, complexas, né? As ordens que alguém me dá, eu consigo fazer de uma forma eficiente? Seja simples, uma ordem simples ou complexa? Eu esqueço? Eu tenho algum problema nesse meio do caminho? Então, é importante a gente sempre perceber isso. Então, são 5 fatores que a gente fala sobre as funções cognitivas. E a estimulação cognitiva, ela exatamente ajuda a gente a fazer um trabalho preventivo da demência, né? Ou de estabilização desse progresso que às vezes é acelerado. Então, hoje o trabalho da psicologia e da TO aqui faz essa principal função, além da psicoterapia, né, mas a gente também faz a estimulação cognitiva exatamente olhando com cuidado para essas funções cognitivas. Nós ainda somos jovens, né? Mas a gente envelhece a cada dia. Na verdade, a gente envelhece desde quando a gente nasce, né? Ou desde quando está no útero da mãe. Então, a minha pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês também levassem e pensassem muito sobre isso, é: como vocês têm cuidado das funções cognitivas de vocês? Porque só passar o dia, só realizar as obrigações que precisa, não é se cuidar, muito menos da parte cognitiva. Mas leitura, música,
né? Fazer alguns jogos, algumas atividades. Isso é fundamental para a gente. Porque o cérebro ele precisa se manter ativo. E sempre, não sei se vocês têm esse hábito, mas de fazer coisas novas, exatamente para a gente aderir, né? A gente fazer o cérebro trabalhar com esses novos fatores, para a gente aderir novos conhecimentos, né? Novos ritmos, novas rotinas, e isso se torna algo saudável. Bom, ter cuidado com o consumo excessivo de notícias. Minha gente, o que foi isso? Né? A gente, além de estar vivendo, tendo que lidar com esse caos, né, que a gente teve que lidar, o consumo excessivo de o excesso de notícias o tempo inteiro, de várias fontes, né, algumas que de fato eram, outras não, que são as fake news. Então, nesse momento, a gente precisou peneirar, né, aquilo que a gente ouvia. Não sei vocês, mas eu cheguei a um momento que eu não ouvia mais noticiário. Né? Então, assim, não é ignorância, mas é para a gente se proteger. Saber também filtrar as informações. E agora não é diferente. Principalmente nesse momento que está todo mundo, né, ansioso pela vacina. Então, o que de fato procede, o que de fato não procede. Né? Se isso gera angústias para vocês, né, ouvir ou ficar sabendo o tempo inteiro, diminui. Ou procura uma fonte que vocês sabem que são seguras e só escutam e vejam coisas dessa fonte. Mas isso é muito importante para a gente. Manter a prática de atividades físicas, boa alimentação e sono reparador. Quem tem um sono reparador aqui? Sono reparador, gente, é aquele que a gente dorme e descansa. Quem tem? Gente, vocês não dormem bem? Então, vamos lá, é coisa positiva. Tem que dormir. O sono reparador é o sono REM, é o sono mais profundo que a gente consegue atingir. O sono REM ele é importante exatamente para a gente reter e guardar essas memórias que a gente tem ao longo do dia. Né? Fora o processo todo do descanso físico, enfim, para o nosso corpo entrar também num processo saudável. Muitas vezes a gente nessa rotina, ou pelo aspecto emocional, por vários outros fatores, a gente não consegue atingir esse sono reparador. E aí isso é muito prejudicial à nossa saúde. Aí vem o momento da irritabilidade, vem o momento da oscilação de humor, vem outros fatores que prejudicam ainda mais a nossa saúde. Então, é importante que a gente tente manter essa rotina, né, da atividade física, boa alimentação e sono reparador frequentemente. Mas eu não consigo fazer atividade física sempre. Mas às vezes uma caminhada, né, alguma dança, chega em casa, coloca lá no YouTube, vai dançar na frente da televisão. É importante que a gente se permita também a movimentar o nosso corpo. Né? Isso é extremamente importante. Nosso corpo precisa entender que ele também está eliminando esse excesso de energia, né, que a gente vai acumulando também ao longo do dia. E comunicar-se com pessoas queridas. Às vezes a gente tem dificuldade de falar com várias pessoas aquilo que a gente passa, e tudo bem, né? Essa não é a questão. Mas é importante que a gente, às vezes, selecione uma pessoa do nosso convívio, que a gente sente que é uma pessoa querida, que não vai julgar, mas vai compreender, para a gente também se colocar. Né? Dizer o que tem sido difícil, o que tem sido prazeroso, né? Quais são os seus sonhos. A gente precisa ter trocas. Nós crescemos como seres humanos através das trocas. Eu sempre falo, né? Nós somos produto do meio. Então, o meio influencia em quem eu sou. Se eu estou em um meio que é adoecedor, qual é a minha tendência? Ficar doente. Se eu estou no meio que me gera prazer, a minha tendência é estar sempre motivada. Né? Então, a gente sempre tem que pensar sobre isso. No meio que a gente vive, como a gente pode influenciar, como a gente está sendo influenciado. Pensar sobre o Janeiro Branco, a nossa saúde mental, é exatamente isso. É pensar em si, mas também no coletivo. Porque às vezes a gente termina fazendo ou falando coisas para o outro que ferem. Às vezes a gente contribui para o adoecimento do outro. Né? Mas muitas vezes isso tem a ver comigo e com o outro também. Então é sempre a gente tem que parar e se perceber, gente. Às vezes alguém vem pedir uma coisa para vocês, vem solicitar, naquele momento vocês ficam muito nervosos, fala coisa que, né, às vezes que não quer, que não deve. Mas sempre que possível, pare e se pergunte,
Não, peraí. Né? Foi certo? Não foi? Qual era a melhor forma de eu ter falado? Né? Ou ter recebido essa notícia? E sempre, gente, sempre, não tenham vergonha, não tenham restrições, né? De mostrar humildade, de pedir desculpas, de falar que errou, de perguntar, de pedir ajuda. E isso também faz parte, né, da nossa saúde mental. Contar com as pessoas. Nós não somos seres únicos, senão a gente não vivia em sociedade. Né? Então é importante que a gente também se abra para isso. Bom, vocês têm alguma dúvida? Não? Sem dúvidas? Tá. Para a gente finalizar, eu queria muito novamente falar sobre o quão é importante a saúde mental. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue ter relações saudáveis. A nossa tendência é cada vez ir parando de fazer aquilo que gerava prazer e ficando mais no nosso enclausuramento, né? A gente vai perdendo as nossas relações, perdendo emprego, enfim, perdendo aquelas coisas que eram importantes e prazerosas e gostosas. E a gente passa a entrar num processo de adoecimento muito intenso. Então, saibam, né, se perceber, não deixe isso para depois. Não achem que, enfim, que a gente tem que negligenciar porque tem que dar conta e é um dia de cada vez. De fato, é um dia de cada vez, mas não é deixar só para amanhã o que você pode fazer agora. Essa é uma frase certa. Né? Contem comigo se vocês precisarem, contem com a Renata também. É importante, às vezes, a gente dividir, né? E pedir algumas orientações de profissionais da área. E sempre a gente pensar que a questão do equilíbrio, como eu falei no início, né? Se eu estou indo bem em uma instância da minha vida, e as outras? O que eu posso fazer para melhorar, para contribuir? Né? Ou quem eu posso associar nesse meu processo de cuidado? Porque vocês são pessoas que contribuem no processo de cuidado dos outros. Né? Mas quem vocês estão integrando no processo de cuidado de vocês? Tá certo? Então, novamente, contem comigo. Eu sou a Renata. Tem a Renata aqui também. Dá um tchauzinho para eles. E é isso, gente. Obrigada.